Boa tarde a todos. Bom, ontem no final do jogo, o Douglas Costa se queixou de dor na região posterior da coxa direita. Só lembrando a vocês que o atleta se apresentou lesionado, mas foi na coxa esquerda, ou seja, diferente da queixa nesse momento, e foi diagnosticado com uma pequena lesão muscular nesse local. O diagnóstico hoje confirmado por exames de imagem, por uma ressonância magnética. Assim sendo, o jogador não viajará conosco, ficará aqui em Sochi, onde nós temos uma infraestrutura adequada para que ele possa se recuperar o quanto antes. Teremos um fisioterapeuta que de rotina já fica aqui exatamente pensando nessa possibilidade de algum atleta precisar de uma recuperação melhor. Então ele vai continuar o processo de recuperação aqui, juntamente com o Danilo, que também não viaja, e faz o trabalho de fisioterapia visando uma recuperação o mais rápido possível. Nós estamos otimistas com relação à participação dele ainda na competição, claro, dependendo do nosso desempenho dentro da Copa, mas estamos investindo muito na sua recuperação, não poupando esforço para que ele se recupere o quanto antes e possa ainda nos ajudar nessa trajetória. Perguntas? Quesada aqui na frente, por favor. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Leandro Quesada, Fox Sports. Quando o senhor falou, a última parte se refere ao Danilo, é isso? Bom, com relação à viagem, os dois ficam, nenhum dos dois viaja, os dois ficam aqui tratando, porque temos uma estrutura muito melhor aqui do que submetê-los ao desgaste do jogo, uma vez que os dois não têm condições para o nosso próximo jogo. Mas o caso que mais preocupa ainda é o Danilo? Não, o caso que mais preocupa é o do Douglas Costa, mas o caso do Danilo não é muito diferente, só que é um músculo menos importante, um músculo secundário, no caso do Danilo, então existe uma expectativa um pouco melhor com relação a ele. Eu acho que só para concluir, qual foi a lesão exata do Douglas? O Douglas teve uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. Hernan, pode ir, Zé, que você está em pé e depois eu faço para você, Hernan. Doutor, até a gente sabe que esses aí são os dois casos mais graves, mas como a gente... Aqui é a sua esquerda, bem a ponta esquerda aqui, tudo bem? Apenas porque a gente semana passada conviveu até o dia do jogo com o Neymar, fazendo trabalhos especiais, como é que ele suportou, como é que ele foi preparado para o jogo, como é que ele suportou e a previsão aí, se esse problema que ele teve ainda pode incomodá-lo daqui para frente? Eu acho essa uma boa oportunidade. Semana passada todos aí viram num lance onde ele se queixou um pouco de dor, saiu, era um treino regenerativo. E desde o primeiro momento nós deixamos bem claro, procuramos frisar que era uma situação que não tinha nenhuma relação com o problema pelo qual ele foi submetido à cirurgia. E ele teve uma pancada no tornozelo direito durante aquele jogo e se queixou um pouco de desconforto. E no dia seguinte, nós, como já tínhamos previsto, ele treinou normalmente, foi para esse jogo, nenhuma queixa novamente, frisando no pé direito, não teve nenhuma queixa no tornozelo direito. Alguns de vocês observaram que ele colocou a mão em alguns momentos no jogo, mas foi no tornozelo esquerdo, ou seja, novamente, decorrente de faltas, de traumas esperados, um atleta que é muito rápido, é muito ágil, e os adversários muitas vezes procuram a falta para poder pará-lo. Então, esses choques podem acontecer, são esperados, mas nós não nos preocupamos com relação ao problema que ele teve, pelo qual ele foi submetido à cirurgia. Com relação a isso, ele está totalmente recuperado, nenhum problema e nenhuma preocupação. Doutor, tudo bem? Tudo bem? Sobre o Douglas Costa, existe algum receio de vocês, a comissão técnica, de não tê-lo na Copa do Mundo mais? Tudo depende, como nós colocamos, do nosso desempenho durante a competição. Dentro da melhor expectativa, que é o nosso objetivo, existe uma expectativa muito boa que ele possa participar e nos ajudar nessa trajetória até a final. Nós não vamos precisar data, quando que isso irá acontecer. Já é claro que ele não terá condição no próximo jogo e, a partir disso, a sua recuperação vai nos dizer quando ele estará pronto para voltar aos treinos e depois para voltar aos jogos. Mas numa situação otimista, imaginando um desempenho favorável dentro da competição. Doutor Rodrigo, por favor, algo que explique esse caso do Douglas Costa. O senhor já disse, é uma coxa diferente da outra no momento da apresentação, mas em diversos períodos o Tite não pôde contar com ele,
logo que assumiu o comando da seleção, o Douglas estava machucado, na Olimpíada também não pôde ir, estava machucado. O que explica sucessivas lesões musculares do Douglas Costa e o que pode ser feito em relação a isso? Essa é uma pergunta que pode ser analisada por diversos aspectos. O que eu posso considerar é que essa lesão nessa coxa e nesse local, ela é inédita para ele, não é uma lesão recorrente. Não se trata de uma lesão que vem acontecendo sempre no mesmo local e que possa existir algum problema com relação a isso. Então, anteriormente ele teve na coxa esquerda, na região posterior, agora foi na posterior da coxa direita. No passado ele já teve lesões nos adutores, uma hora em um lado, outra hora em outro lado. Então não existe uma recorrência da mesma lesão. É um atleta que tem uma explosão, uma velocidade muito grande, ele não se dosa durante os jogos, durante os treinos, ele vai além do seu limite, né? Ele procura estar sempre sendo mais veloz, mais intenso, e eu acho que isso pode ser um fator que a gente possa considerar. Mas lembrando que são situações de jogo, pela própria característica do jogador, isso é uma coisa que, uma fatalidade. Rafa. Doutor, Rafael Bessa, Rádio Sagres 730 de Goiânia. Dá para traçar um comparativo entre a situação do Danilo e a do Douglas Costa? Dá para falar assim, qual é mais grave, qual requer mais cuidados do departamento médico? Boa tarde, Rafael. É difícil comparar casos, são lesões bem diferentes, músculos totalmente diferentes, atletas com características diferentes, então seria muito leviano a gente tentar comparar dois casos, eu acho que não é muito por aí. O que eu posso tentar te adiantar é que, na nossa visão, existe uma perspectiva de uma melhora talvez um pouco mais rápida em relação ao Danilo do que em relação ao Douglas Costa. O músculo que o Douglas Costa machucou é um músculo mais importante, um músculo que o atleta, principalmente na rapidez da explosão, na velocidade, ele solicita mais. Monique. Doutor, aqui Monique Danello, do Esporte Interativo. Queria voltar a falar um pouquinho sobre o Neymar. A gente sabe que os trabalhos estão sendo individualizados depois de cada jogo. Queria que você explicasse para a gente que tipo de cuidado tem sido tomado com o Neymar, depois dessa pancada no tornozelo também, por ele vir de uma cirurgia no pé, e diante de tudo que tem acontecido, com as faltas excessivas, para que não aconteça nada que possa atrapalhar o Neymar durante a Copa. Com relação às faltas, pouco pode ser feito, né? A gente espera que exista uma conduta da arbitragem coibindo isso, exatamente pelo risco que existe. Mas eu não falo especificamente de risco do Neymar. As faltas, claro, elas são situações de jogo, isso pode acontecer. Quando eu coloquei, só para ficar bem claro, sobre o problema dele agora no tornozelo esquerdo, também, novamente, não é nada que preocupe. Amanhã ele vai seguir a dinâmica normal de recuperação e treinamento como os outros jogadores. E foi só para exemplificar a questão da semana passada, onde ele ficou de fora de um treino por questão de uma dor no tornozelo. São situações corriqueiras. Eu gostaria que nós entendêssemos o caso do Neymar, eu sei que é difícil, mas um caso onde ele não tem mais nenhum problema no pé direito com relação à cirurgia previamente realizada. Nesse ponto ele está totalmente recuperado, mas claro, ele ainda está numa crescente com relação à recuperação de ritmo de jogo, de confiança. Isso é uma situação que cada jogo ele se sente um pouco melhor. A recuperação dele, ela é individualizada como dos outros jogadores. Só mais um dado para vocês, nós já temos alguns dados com relação ao jogo de ontem. Houve um aumento em cerca de 25% das jogadas de alta intensidade, ou seja, piques onde o atleta chega acima de 20 km por hora, 25 km por hora. Então, comparativamente ao nosso primeiro jogo, houve um aumento dessa intensidade, então isso também significa um maior risco, uma maior exposição a situações de lesão. Hoffman. Doutor Gustavo Hoffman, ESPN. O senhor já falou que cada caso é um caso, cada atleta tem o seu período de recuperação. Mas dentro da sua experiência, pelos exames de imagem que já foram feitos, você já sabe exatamente qual é a lesão de cada um. Qual é o protocolo falando em tempo de recuperação para as duas lesões? Nós não vamos falar em tempo. Lesão muscular, infelizmente, não é uma lesão onde nós podemos contar dias e a partir desses dias o atleta estará liberado. Existe todo um cuidado e a resposta diária que o atleta vai nos apresentar é que vai
que vai nos dizer quando ele estará pronto, né? O que eu posso dizer a vocês é que, sabendo do tempo que nós temos até a final, dependendo do nosso desempenho, nós estamos otimistas com relação à participação dos 2 atletas nessa competição, né? E que, além disso, nesse próximo jogo, eles não terão condições de estar de volta, estar liberados para jogar. Doutor, você pode tipificar qual a lesão, se é grau 1, grau 2, grau 3? Essa classificação, Tino, hoje em dia ela já até mudou muito. Hoje, essa classificação em grau 1, 2 e 3 é uma coisa até muito antiga. E hoje em dia já existem diversos outros métodos para classificar e precisar um pouco melhor. Por quê? Porque existe muito mais conhecimento do que existia antigamente. Antigamente, só para vocês entenderem, grau 1 era quando não tinha lesão de fibra, grau 2 tinha um pouquinho, grau 3 uma lesão total. Isso para a gente, hoje em dia, é pouco importante, porque tem outros fatores que são mais valorizados, tá? Então, essa classificação, a gente não se baseia mais nela. Eu te diria que é uma lesão muscular de pequena gravidade. Desculpa, Vinícius, ele respondeu muito rápido, eu não concluí a pergunta que eu queria fazer inteira. Desculpa. Não, assim, em relação a ele ter participado até o final do jogo, a queixa foi posterior. E também, se você puder falar um pouquinho sobre o Danilo, assim, quer dizer, o que é uma lesão muscular de quadril, que é algo que eu também não conheço. Não sei. Terminando sobre o Douglas, ele se queixou dessa dor aproximadamente aos 39 minutos do segundo tempo. A partir disso, logo em seguida ainda saiu o gol, isso foi anterior ao gol, mas a partir disso ele continuou em campo. Não nos relatou nada naquela hora, mas ele, posteriormente, ele nos relatou que administrou um pouco, que não conseguiu mais ter a intensidade que tinha nas arrancadas. Então, ele conseguia correr com uma velocidade menor, administrou um pouco mais, mas se queixando de dor. Hoje, quando nós voltamos ao lance, vimos o lance algumas vezes, vocês vão ver nitidamente que depois disso ele coloca a mão na coxa, na região posterior da coxa direita, algumas vezes até o final do jogo. Com relação ao Danilo, ele teve uma pequena lesão também, só que foi num músculo menos importante, um músculo secundário, na região glútea. A gente colocou a região do quadril para ficar mais fácil de compreender, na região profunda, um dos músculos menores que a gente tem que faz o movimento de rodar externamente o quadril. Esse foi o músculo comprometido, e por ser um músculo secundário, é uma situação onde ela é mais, digamos, ela é mais fácil de se recuperar. Doutor, boa tarde, Leonardo aqui do site Gaúcha ZH. O protocolo agora, doutor, a partir de agora, é tratamento em 3 turnos, a folga deles acaba ficando em segundo plano, eles seguem um tratamento super intensivo, como é que funciona? Tratamento intensivo, né? Nós não temos horário, tratamos de manhã, de tarde, de noite, até o início da madrugada, quando é necessário. Então, a preocupação e o foco é na recuperação dos atletas. Eles, tanto quanto nós, entendem isso perfeitamente. É claro que existem alguns momentos que o atleta, não adianta ele ficar lá 24 horas por dia só fazendo algum tipo de terapia. Ele precisa de um descanso, ele precisa de um repouso, isso faz parte. Então, dentro dessa logística, dentro dessa dinâmica, nos momentos que nós entendermos que não existe comprometimento na qualidade de recuperação, a gente pode liberar para uma folga, um descanso, mas não é liberar o tempo todo para uma folga, é conciliar o tratamento com 1, 2 horas para poder ver as famílias, que também faz parte, e que não adianta, eles não ficam o tempo todo dentro da fisioterapia fazendo o trabalho 24 horas por dia. Doutor, aqui Cid Ramos, TBC Cultura. Renato Augusto, Fred, Neymar, Danilo e agora Douglas Costa. É possível dizer o que está acontecendo? Por que é que embora o Neymar seja um fato anterior ao começo da Copa, é possível dizer o que está acontecendo? É a carga de jogos que os jogadores tiveram no final da temporada europeia que está fazendo com que essa situação seja quase que recorrente, muitos jogadores lesionados? O que está acontecendo? Boa tarde. Boa tarde, Cid. São problemas totalmente diferentes uns dos outros. Nós não temos um padrão de lesão acontecendo para que pudesse existir uma justificativa clara sobre isso. Então, nós tivemos lesões traumáticas, como a do Fred, como a do Neymar, nós tivemos lesões musculares, como agora Danilo e Douglas, nós tivemos sobrecargas articulares, como no caso do Renato. Então, não existe um padrão para se explicar isso, porque as lesões elas são bem heterogêneas, bem diferentes.
Eu acho que nós estamos num processo de final de temporada dos clubes europeus. O futebol tem se tornado cada vez mais um esporte de extrema intensidade, velocidade e, sem dúvida nenhuma, de contato e choque. Isso tudo junto se transforma numa situação potencialmente problemática com relação à lesão. Doutor, tudo bem? Cosme Rimoli, do Portal R7. Tudo bem, tudo bem? Então, desde o começo da carreira, o Douglas Costa tem essa característica, né, de ir até além do limite. Todo clube que ele passou, a mesma coisa. O que fazer com um atleta desse? O médico pode fazer o quê? Nós procuramos fazer um trabalho de readequação de equilíbrio muscular, um trabalho preventivo de melhor estabilização, identificar possíveis alterações que possam ser corrigidas. Na maioria dos casos, isso não é feito única e exclusivamente na seleção. Claro que aqui nós fazemos, mas nós não temos tanto tempo para fazer esse trabalho. Esse trabalho normalmente é um trabalho contínuo, que é um trabalho de repetição e a médio e longo prazo. Aqui os atletas, na maioria dos casos, se apresentam para 2 jogos amistosos ou eliminatórias, o que quer que seja, e nós não temos muito tempo para isso. Agora tivemos um tempo um pouco maior, que é uma competição, onde tivemos um período de preparação, mas isso não é a nossa rotina. Então, é um trabalho que precisa de ser feito, precisa de ser trabalhado todos os aspectos possíveis para tentar minimizar esses riscos. Mas lembrando que o risco de lesão muscular, ele existe e ele vai continuar existindo, uma vez que o esporte cada vez se torna de maior intensidade. Doutor, aqui atrás, Eric Faria, do Grupo Globo. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, o Tite precisou de cuidados médicos ontem. Que tipo de lesão o Tite teve? Se é que ele teve alguma lesão depois daquele tombo? Nós estamos numa situação onde até o treinador se lesionou, né? Eu acho que isso foi inédito na minha carreira. Mas o Tite, ele teve uma pequena lesão muscular na região posterior também da coxa, mas nada que nos preocupe, uma vez que ele mesmo colocou que a maior função dele é trabalhar com a cabeça ali, a perna naquele momento ali não é tão importante. Mas ele agora começou a fazer um trabalho um pouco mais direcionado na fisioterapia, para recuperação, mas ele está, dentro do possível, está bem. Ok, gente, obrigado.